busca e de pesquisa por um futuro melhor. Portanto, no fundo é isto. E como eu digo muitas vezes, vocês trabalham no negócio de vender sonhos. Ou seja, de vender às pessoas a perspectiva de uma vida diferente, de uma vida melhor, de uma alteração, de uma melhoria daquilo que são as minhas condições de vida atuais, o sítio onde eu vivo. Porque pensamos sempre que quando vamos mudar, naturalmente queremos que seja para melhor, não é? E então é por essa mesma razão que neste momento, quando nós chegamos a esta segunda parte, ao confronto, ainda não é aqui que vai iniciar o confronto, mas nesta segunda parte arranca então essa mesma história, e é aqui que, naturalmente, que se arranca a história, vão também começar a aparecer as dificuldades, os obstáculos que se vão intrometer entre o herói da nossa história, a personagem principal da nossa história, e aquilo que ela quer alcançar. Porque são estas as duas, se nós pensarmos em dois polos, são estes os dois polos que estão no lugar oposto da nossa história ou da nossa ação. De um lado temos a pessoa e aquilo que ela quer, do outro lado, ou melhor, de um lado temos a pessoa, exatamente, do outro lado temos aquilo que ela quer. No meio vão encontrar-se, vão existir e vão aparecer forças, vão aparecer situações, vão acontecer muitas vezes peripécias e aparecer obstáculos com os quais nós muitas vezes não estamos a contar e que são aquilo que se vai intrometer entre nós e aquilo que nós queremos alcançar. Portanto, vão ser as forças que nos vão tentar puxar para trás e que vão tentar puxar as nossas personagens para, ou seja, para um ponto em que entram, começam um desespero, em que não conseguem acreditar que é possível concretizar e concluir esta aventura. E, no fundo, se vocês pensarem bem, e acho que este é um dos grandes segredos, eu dizia isto ontem à equipa do Doutor Finanças com que estou a trabalhar, e ontem eu dizia exatamente isto, que é, muitas vezes o que se passa é que isto torna-se muito mais fácil se nós formos capazes de olhar para aquilo que é a nossa vida, e que são os momentos da nossa vida em que nós queremos alguma coisa, ou vamos à procura de alguma coisa, ou vamos a tentar ir buscar alguma coisa, lutar por alguma coisa, e somos confrontados com uma série de dificuldades que nos impedem, ou que tentam fazer com que nós não consigamos chegar onde queremos chegar, não consigamos obter aquilo que queremos obter. E, portanto, é aí que começa o confronto. É aí que começa o confronto, o quê? O choque de forças entre a pessoa e a sua força de vontade e a sua capacidade de resistência e de resiliência e da abnegação de ir atrás daquilo que quer e sem desistir. Porque o que acontece muitas vezes é isto. É que há muitas das pessoas que são confrontadas com obstáculos, com dificuldades, com uma incapacidade neste momento de avançar e de fazer o que fosse preciso fazer, desistem. Eu vejo isto todos os dias na escrita, ok? E nas mentorias de escrita criativa que eu dou, mesmo individualmente, há pessoas que muitas vezes o grande trabalho que é feito é um trabalho quase de terapia. É um trabalho quase de fazer com que as pessoas acreditem que podem e que têm o direito de sonhar e de quererem escrever mais, de quererem escrever melhor, de quererem fazer disto vida, de poderem trabalhar nesta área e de poderem consegui-lo através do seu esforço, através do fruto maior daquilo que fazem, que é precisamente o seu esforço. E é neste momento do confronto que isto se decide. Ou seja, se eu não for capaz de resistir, de aguentar e de não ceder perante as dificuldades, eu vou acabar por fazer aquilo que muita gente faz, que é desistir. Okay? E é isso que nós, neste caso, não queremos que aconteça. Vocês, neste caso, o que vocês querem? Vocês querem que as pessoas não desistam. Vocês querem ser a força motriz que faz com que as pessoas acreditem que é possível chegar lá. E é isto que nós somos. Nós somos, no fundo, a força inspiradora. Nós somos a força que faz com que aquelas pessoas continuem a acreditar que é possível. Está bem? No terceiro momento, nós temos a resolução da nossa história. E aqui, naturalmente, que a história, se vocês pensarem num gráfico, não é? Aqui, ou seja, no confronto é onde nós vamos chegar quase perto do ponto mais alto da história, só que esse ponto mais alto da história já vai entrar
facto, na fase da resolução, que é quando parece que está tudo perdido, parece que não há hipótese, não há volta a dar, mas de repente, de facto, a história começa a encadear-se, começa a resolver-se, começa a voltar a um ritmo mais calmo, mais tranquilo, porque se vai resolver, porque tudo vai ficar bem, não é? No fundo. E aqui no vosso processo seria o quê? Seria quando as pessoas então conseguem assinar o CPCV, diria eu, que é um dos pontos centrais também da vossa história, que é quando, depois das dificuldades todas, depois como é que eu ia dizer, das peripécias, dos obstáculos, finalmente nós conseguimos chegar a um ponto onde a coisa parece bem encaminhada e que se vai resolver. Okay? Agora, claro que eu percebo que, para já, e ao fim de 2 horas e 20 minutos de workshop sobre storytelling, vocês tenham possivelmente alguma dificuldade em perceber como é que isto pode ser feito no vosso dia a dia. E o que eu estou aqui para fazer é dizer-vos que. Deixa eu só tirar isto para pôr em cheio. O que eu estou aqui para vos dizer é que é mais fácil do que parece. Okay? Agora, há uma coisa que é fundamental e que vocês vão ter que pensar nisto a sério, porque não é uma área tão habitual àquela que vocês estejam habituados a trabalhar, e é uma área que vai exigir da vossa parte trabalho, dedicação, e, sobretudo, uma capacidade grande de resistência e de resiliência, porque vocês vão passar por muitos momentos em que as coisas vão correr mal, em que as histórias que vocês vão contar não vão sair como vocês estão à espera. O que é que eu sugiro aqui? Que comecem, se ainda não o fazem, comecem a ler mais, ok? Comecem a familiarizar-se também vocês com aquilo que são as estruturas das histórias que vocês leem e encontram e das quais gostam. O que acontece ali? Identificar a personagem principal, qual é que é a ação central, qual é que é o principal obstáculo, o que é que pode fazer com que aquela pessoa não consiga alcançar aquilo que quer, e comecem também a olhar para a vossa própria vida e a identificar no vosso dia-a-dia momentos que dão histórias simples, curtinhas, mas que sejam pedaços de ação que têm um princípio, um meio e um fim, ok? Em que vocês começam, saem de casa, e acontece qualquer coisa, vocês até iam fazer e tinham já uma coisa prevista para ir fazer, mas não podem fazê-lo, porque há qualquer coisa que acontece que vos impede de fazer aquilo que tinham planeado fazer, e quando vocês começarem a reconhecer este padrão de histórias na vossa vida diariamente, tudo vai começar a fazer sentido, ok? Eu posso dizer-vos que eu também não vos desejo que vivam dentro da minha cabeça, porque é difícil, e eu estou sempre a dizer isto à Ana, que às vezes é muito difícil, porque a minha cabeça nunca para. Eu estou sempre à procura de histórias e de material para escrever e para contar. Sempre. E por isso é que eu também sou muito, como é que se diz? Sou uma espécie de porteira que passa a vida a ouvir as conversas dos outros na rua, estou no café ou no restaurante, estou a ouvir o que as pessoas estão a dizer. Outro dia estava no Norte Shopping, quando fui ao Porto para apresentar o livro, ia com o João Mendes, que foi uma das pessoas que apresentou o meu livro, e íamos a andar, isto é ao ponto de eu vou andar e a falar ao lado de alguém e passa alguém a dizer qualquer coisa e eu ouço aquilo que eles estão a dizer. E às vezes até respondo, foi o que eu fiz, pois senhor, isto realmente está muito difícil. Ele olhou para mim e disse, o quê? Se te esquece, estava a responder à senhora que está ali atrás. E isto, boa notícia, é que isto treina-se. Esta capacidade de encontrar histórias, de as descobrir nas coisas mais simples, treina-se. E vocês, muitas vezes, o que fazem já é um trabalho de sapa muito valioso e muito forte, são as conversas que vocês fazem, que vocês têm com os possíveis futuros compradores ou futuros vendedores das casas que vocês angariam ou vendem. Como? Vocês, aquilo que têm que fazer é, no fundo, fazer mais perguntas. É querer saber, então, e de onde é que vêm? O que é que vos traz a esta zona? O que é que vos fez procurar esta casa em particular? O que é que andam à procura? Quais são os vossos sonhos? Onde é que vocês gostavam de se ver daqui a 10 anos? Como é que gostavam que fosse a vossa vida? E depois começarem a fazer uma coisa que resulta muito bem nestes processos sobretudo quando estamos a mostrar casas, quando estamos a tentar vender o nosso peixe, não é? E que passa por
vocês conseguirem fazer isto, e resulta muito bem, eu já vi isto em prática, já vi colegas vossos a contarem que começaram a fazer aquilo que eu lhes estava a sugerir e que voltam com resultados incríveis, que é vocês fazerem com que aquelas pessoas se comecem a imaginar o que é que vai ser a vida quando mudarem para a casa que vocês lhes estão a mostrar. Porque muitas vezes, e vocês sabem isto muito melhor do que eu, a decisão de comprar uma casa, não é? E era esse o slide que eu tinha há bocadinho, é para aí que vamos novamente. A decisão de comprar uma casa é, acima de tudo, uma reação emocional a uma história contada com base em dados e estatísticas. Ok? E, o que é que e isto, como é que isto se materializa? Fácil, vocês o que é que fazem? Vocês, muitas vezes, se calhar, vocês não têm isto tão presente no vosso discurso, ou melhor, não têm a certeza ou a noção de que o fazem, mas fazem no que é começar a dar dados às pessoas, dizendo, olha, esta é uma zona tem assim, onde vivem cerca de não sei quantas mil pessoas, aqui à volta existem vários serviços, existem várias escolas, bancos, hipermercados, supermercados, tem também uma zona vasta com, de espaços verdes, tem acessos muito bons, a maior parte das pessoas que vive aqui deixam os filhos aqui nestas escolas, olha, tem ali a escola, ali abaixo é a escola de primária, ali tem a escola não sei o quê. É uma vila ou é uma parte da cidade que tem tido muita procura nos últimos tempos porque oferece assim, 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 assado. Eu próprio também já comprei aqui casa, mudei-me com a minha família para aqui há pouco tempo, e posso dizer-vos que não há coisa mais incrível para quem mora aqui do que poder chegar ao final da tarde, chegar a casa, abrir o frigorífico, tirar uma garrafinha de vinho branco, abrir um copo, servir um copo de vinho branco, ir até à janela, e ver esta vista, ver esta paisagem, ouvir estes sons da natureza, ver as pessoas a chegar a casa, ver o verde que está aqui à volta, e sentir que estou em casa. Estou no meu castelo, estou no sítio onde me sinto bem, onde, de facto, tenho e preciso de voltar todos os dias. É uma sensação que é muito difícil de descrever. E depois, imaginem, começam a apontar, a falar das divisões da casa, e muito mais do que, por exemplo, dizer as áreas que cada uma tem, porque também faz parte, não é? É importante, mas começar a fazer com que aquelas pessoas que estão ali convosco se comecem a imaginar e se comecem a ver, literalmente a ver, naquele espaço. Mas imaginar que vocês têm uma cozinha grande, daquelas com uma ilha no meio. Mas imaginaram com uma bancada grande, comprida. Já estou a imaginar vocês aqui no verão, e estamos quase a chegar ao verão, aqueles finais de tarde de verão em que nós chegamos da praia com o corpo cheio de sal ainda. E se as pessoas têm filhos, olha, onde os miúdos chegam a casa, vão logo tomar banho, andamos todos descalços, estamos aqui, vamos buscar aqui uns snacks, uns aperitivos, bebemos aqui um gin, uma cervejinha gelada, antes do banho, antes do jantar, e estamos aqui só a relaxar. É impressionante. E isto tem um poder, acima de tudo, muito difícil de se tornar, que é o poder de fazer com que a pessoa, de facto, se veja, como eu estava a dizer, a pessoa começa a ver o filme todo. E isto vai contribuir de forma decisiva para que se dê aquele famoso clique quando se fala quando alguém está a ver uma casa, não é? Aquela história do, não fez o clique, não se deu o clique, ou então, pelo contrário, senti. E quando se dá o clique é quando a pessoa consegue ver-se a viver aquilo que vocês estão a sugerir que ela possa vir a viver. A pessoa consegue ver-se a chegar a casa ao final do dia de trabalho, a fazer o jantar, a receber os amigos, tudo isto. E isto são construções emocionais, não são gatilhos, mas são construções emocionais que a pessoa vai fazendo e que a vão aproximando cada vez mais da nossa história, que a vão aproximando cada vez mais daquilo que ela quer. E que há essa noção de que eu estou a ficar mais próximo ou mais próxima daquilo que eu de facto sonho e daquilo que eu gostava de fazer. Agora, tenho um desafio para vocês. E hoje somos aqui pouquinhos, portanto, estamos aqui hoje 9 pessoas. Tenho aqui um desafio para vocês. E o desafio é, com base naquilo tudo que vocês tiveram a ouvir até agora, com base naquilo que já sabem, têm 10 minutos para me contarem a história desta casa. Okay? Eu depois vou pôr aqui a imagem em grande. Têm 10 minutos para me contarem a história desta casa. Como é que vocês podem fazer isto? Partilhem ou enviam por e-mail
ou partilham aqui diretamente. Aliás, até vos vou dizer mais. Eu vou fazer agora aqui só o stop. Já volto a pôr a imagem, está bem? Vou fazer aqui uma coisa diferente, que é, eu vou abrir aqui uma pasta na minha Drive do Google e vocês vão enviar os vossos exercícios aqui para dentro, está bem? Só aqui um instantinho. Ai. Qualquer pessoa pode editar. Ok. Com o link, podem editar. Ora bem, então, está aqui o link, já vos vou aqui deixar. Maravilha da internet. Está aqui o link no chat. Vocês vão fazer o exercício e vão acabar. Se não conseguirem acabar nos 10 minutos, depois enviam no final da sessão e vão fazer o upload, vão carregar o vosso trabalho para este site, para esta pasta que está aqui. Ok? Vão carregar o vosso trabalho para esta pasta que está aqui. E eu depois dou-vos feedback à vossa história. Está bem? Portanto, entretanto, vou pôr aqui o cronómetro a contar. E, antes de pôr o cronómetro a contar, o que é que eu vos quero dizer? Só falar aqui olhos nos olhos, o que é que eu vos quero dizer? Não se preocupem se vai ficar melhor ou pior, se vai ficar bem ou se vai ficar mal. É normal que não fique incrível, porque vocês estão a aprender. Agora, o que é que eu quero aqui é que vocês façam, vocês experimentem o que é tentar contar uma história em 10 minutos, tentar escrever uma história em 10 minutos. Pensem nas 3 partes da história. Eu vou voltar a partilhar aqui a imagem, está bem? Pensem nas partes da história de que eu vos estive a falar até agora. Está bem? Pensem nisso. Vão ver o meu ecrã então. Ok. Pensem nessas partes da história dos quais eu estive a falar, na estrutura, no que acontece nesses momentos e arranquem agora. Está a valer, está bem? Até já. Bom trabalho. Partilhem aqui comigo. Contem-me tudo. Então, contexto. Sinto muito, eu não consegui fazer. Mas por alguma razão, Alexandre, o que é que se passou? Só para eu perceber o que é que aconteceu, está bem? Só para perceber dificuldades e para vos deixar aqui algum tipo de truques ou dicas para vocês conseguirem fazer isto agora a posteriori quando estiverem em casa. Mas preciso mesmo que vocês escrevam aqui o que é que sentiram e o que é que foi mais difícil no exercício. Claro que quer. Não tenham, a sério, não tenham vergonha, porque isto é mesmo para isto, ok? Podem pôr aqui, sim. A ideia, assim, numa razão particular, uma casa isolada não me trouxe nada na memória. Ok, então eu vou deixar um conselho. Pode ser, Alexandre? Vamos fazer assim. Olhando para esta casa, e em vez de se focarem só no edifício, foquem-se no que está à volta. E imaginem que a casa é vossa. Ok? E imaginem que estão a chamar alguém para passar, por exemplo, para comprar esta casa para se tornar uma casa para retiros espirituais, ou uma casa para férias a dois sozinhos, completamente isolados no meio da natureza. Vão buscar, por exemplo, os benefícios que existem na vida na natureza. Sara,
Claro que nós nunca viveríamos numa casa assim, mas a ideia aqui é irmos buscar a imaginação, ok? A ideia aqui é exatamente pensarmos que estamos a vender uma casa de sonho para alguém. E há alguém que acha isto uma casa de sonho. E o nosso trabalho vai ser precisamente transformar esta casa aparentemente isolada, pequenina, mínima, no meio do nada, numa casa de sonho que mereça e que se torne numa casa que apetece comprar, uma casa onde as pessoas querem ir, nem que seja para reviver memórias de... Pá, agora aqui é que está a parte da ficção, não é? Nós vamos inventar aqui coisas para chamar a atenção das pessoas. É este aqui o objetivo, está bem? Deixa-me cá ver. Então a Emília anda à procura de um lugar só seu. Num lugar só seu. Acho que tem esse lugar e ainda muito mais para si. A Emília gosta de cinema, como já me referi. Então veja só este cenário de filme que tem à sua espera. Sabe o que é melhor? É que já a vejo como a personagem principal. Esta casa, este cenário, pode ser o seu filme de sonho todos os fins de semana. Imagine-se uma sexta-feira, depois das suas típicas semanas cheias de telefonemas e conversas com gente a gritar por si, tal como disse no outro dia, para apagar fogos, chegar ao verde cortado por esta casinha vermelha, já viu que a vida vai ganhar mais neste momento? É um começo, é isso mesmo. Cláudia, obrigado, está bem? É isso mesmo. Pensar na possível perspectiva de outra pessoa é exatamente esta a lógica. Ou seja, o que é que nós temos que fazer aqui? Há uma coisa que é muito importante quando nós contamos histórias para alguém. E nós temos de fazer o exercício de nos, que é o exercício que se faz muito quando nós estamos a exercer empatia, que é, e agora a nós, por exemplo, tem agora já um anúncio exatamente que fala sobre isso, que é de nos pormos nos sapatos, de calçarmos os sapatos das outras pessoas. Okay? E isto, para este exercício, é muito bom, porquê? Porque faz com que nós pensemos, ou tentemos pensar o que é que uma pessoa que anda à procura de uma casa assim, a que é que ela dá importância? O que é que ela dá valor? O que é que vai fazer com que ela se sinta emocionalmente ligada àquilo que nós lhe estamos a mostrar? Okay? Esta é a ideia, vocês desafiarem alguém que anda à procura de uma coisa que não sabe bem o que é, vocês desafiarem com este cenário, com esta imagem, com esta fotografia, vocês agora ficcionarem o que é o interior da casa, por exemplo, vocês podem dizer que nesta fachada que nós não estamos a ver no lado oposto, virado para a montanha lá à frente, tem uma janela enorme de uma ponta à outra da casa, onde nós acordamos e ficamos a olhar para aquele vale verde e com o azul do céu e com as montanhas e tudo mais, é vocês tentarem puxar por aquilo que são os benefícios maiores de viver num sítio destes. Vamos imaginar, vai ganhar qualidade de vida, o ar puro que vai respirar todos os dias, poder, por exemplo, tem painéis solares no telhado para reaproveitar energia. É um mundo infinito de possibilidades, ok? Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Que se vão treinando e imaginando a fazer isto. Okay? A falar com as pessoas de uma casa desta forma, sem ser apenas a explicar-lhe quais são as dimensões da casa. A envolver as pessoas. Eu já vos vou explicar porque é que isto faz tanto sentido. Está bem? E isto faz tanto sentido por uma razão. Bem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok, então vamos lá. Espera-me, dê-me só aqui um instante, porque às vezes é muita ideia, as coisas saltam. Ok, então estamos aqui. Como eu estava então a dizer, o ecrã está a carregar, ok, e já está a partilhar, então vou deixar aqui o chat aberto. Pensar na possível perspectiva de outra pessoa, exatamente, é isso mesmo. Essa é a ideia. E agora, para que vocês consigam, se quiserem, depois de terem tido a experiência deste exercício, para que vocês consigam perceber ainda melhor as regras que fazem e que transformam uma história numa boa história, eu vou-vos deixar aqui 6 regras de ouro para nós podermos fazer bom storytelling, para nós podermos contar boas histórias às pessoas e envolver as pessoas nas nossas histórias. Agora, uma coisa importantíssima que eu preciso que vocês percebam e que metam isto na vossa cabeça, que é, vocês vão se tornar melhores contadores de histórias quanto mais vezes contarem histórias. É a mesma coisa com aquilo que vocês fazem todos os dias. Vocês vão se tornar e tornam-se melhores consultores imobiliários quanto mais dias trabalham nisto, quanto mais casas vendem, quanto mais processos gerem e quanto também, sobretudo, quanto mais casas vocês não vendem.
quantas mais vezes vocês falham. Ok? Porque isso dá-vos a oportunidade de melhorar e de perceber o que é que correu mal para a seguir ser limado e ser atacado no sentido de fazer diferente. Está bem? Então, vamos lá a estas 6 regras de ouro para um bom storytelling. Regra número 1. Em primeiro lugar, é fundamental que vocês não esqueçam, nunca, que as pessoas são o centro das histórias, ok? É para elas que nós estamos a falar, é de pessoas que nós vamos falar com outras pessoas. Porquê? Porque os seres humanos criam ligações entre si. Nós todos relacionamos-nos com outros seres humanos no nosso dia-a-dia. É isto que nos faz andar, é isto que nos faz crescer, é isto que nos faz evoluir, e é isto que nos faz andar na vida, pela vida fora, atrás de coisas e atrás de objetivos, porque nós queremos fazer com que a nossa família seja mais feliz, ou porque queremos aumentar a nossa família, ou porque queremos ajudar os nossos pais, qualquer coisa que seja. Há sempre pessoas dentro das nossas histórias. Aliás, como eu vos dizia, são as pessoas que fazem parte integrante destas histórias. São elas que nos trazem um interesse em querer ou não querer ler aquela história, ou ouvir aquela história. Porque, na maior parte das vezes, se nós nos focarmos em personagens reais, com casos reais, naturalmente que vocês podem fazer coisas como: eu quero proteger a identidade dos meus clientes. Então, vamos imaginar que o Alexandre e a Sara são um casal e vêm ter comigo para comprar uma casa. Para proteger a identidade destas pessoas, a única coisa que eu preciso de fazer é mudar o nome destas pessoas na história que eu vou contar. E em vez de ser o Alexandre e a Sara, pode perfeitamente ser o Martim e a Ana, pode perfeitamente ser o João e a Mónica. Basta mudar o nome e se quiserem acrescentar mais pormenores, mudam as idades. A história passa-se em Lisboa, vocês dizem que é no Porto. Isto tudo são pormenores nos quais nós podemos mexer. Ok? Agora, o que nós não podemos fazer é mentir e inventar histórias que nunca aconteceram. Isso é a pior coisa que nós temos que fazer. Porquê? As pessoas topam, hoje em dia, já à distância, quando é que a história não tem consistência? Quando é que não tem solidez suficiente para convencer alguém que aquilo aconteceu? Está bem? Como eu dizia, são as histórias são sempre contadas e sentadas à volta de pessoas. E quando são histórias contadas sobre animais, há uma característica sempre que existe nas histórias que nós vemos, sobretudo de animação, que tem os animais como personagens centrais. Os animais falam. Têm a característica humana mais forte de todas. Eles falam, comunicam, eles criam narrativas entre si, eles têm conversas uns com os outros, que no fundo é aquilo que nós fazemos. E é por isso que nós nos interessamos por estas histórias de animação, porque estamos, no fundo, a ver analogias de situações da vida real dos seres humanos, mas que são contadas e narradas por animais, adaptadas um bocadinho àquilo que é a vida social desses mesmos animais. Agora, são as pessoas, e quando nós estamos a contar uma história a alguém, é para que as pessoas que a estão a ouvir façam um paralelismo com essa história e que se vão criando aqui as relações emocionais de que eu falava e estabelecendo essas pontes e essa aproximação que vai, por consequência, aumentar o interesse das pessoas na história que nós estamos a contar. Porquê? Porque há ali uma espécie de uma analogia de situações que nós estamos a descrever ao público e que o público vai perceber e vai percepcionar como: ok, eu já vivi alguma coisa assim parecida. Algo do género, já andei nestes processos de comprar casa, já passei por isto, e pelos impostos, e pelas reuniões, e pelos problemas. Foi na altura, foi um filme de Jesus, eu sei bem o que é que estas pessoas estão a passar. Isto não é fácil. Tá bem? Ponto número 2. Se estão a contar uma história, e este é um exemplo, é um ponto que eu insisto muitas vezes, porque normalmente o que acontece é que as pessoas, quando não fazem isto, muitas vezes procuram defender-se e então fogem daquilo que é uma das coisas mais naturais na vida dos seres humanos, que é ter conversas com outras pessoas, haver um diálogo. E um diálogo não é: a Maria entrou na sala e disse ao João que estava com fome. O João respondeu-lhe, o João sorriu e disse à Maria que também tinha fome. Não, isto não é um diálogo. Um diálogo é: a Maria entrou na sala e diz ao João: João, estou cheia de fome. Eu também, respondeu o João. Então, e o que é que vamos fazer quanto a isso? Olha, está na hora de fazer o jantar, não achas? Fazes tu hoje ou faço eu? Isto é um diálogo. Isto é uma conversa.
ok? E isto o que é que faz? Isto faz com que nós conseguimos dar à nossa história muito mais importância, mas sobretudo muito mais credibilidade e realismo. Porque quem está a ouvir ou a ler aquilo que nós estamos a dizer consegue reconhecer na estrutura e no contexto e no cenário que nós estamos a apresentar, consegue reconhecer uma ponte com a realidade. Consegue dizer ou pensar, sim, isto acontece, isto é real. As pessoas fazem isto. E é quando nós não conseguimos fazer isto é que o problema é maior. Ou seja, quando nós não conseguimos que as pessoas sintam que estão ali, estão a ver ou que estão a ouvir um pedaço da realidade, estão a ouvir alguma coisa que é perfeitamente possível e plausível que aconteça desta forma, quando as pessoas não sentem isto, as pessoas desinteressam-se do que estão a ouvir. Porquê? Porque deixa de ser uma coisa com a qual elas possam identificar. Ou seja, agora o que eu vos quero mostrar é um exemplo de narrativas, um exemplo de um modelo narrativo extremamente conhecido e reconhecível, que vocês certamente vão reconhecer nos próximos minutos, e que se chama A Jornada do Herói. Okay? Quando nós pensamos na Jornada do Herói, é um modelo narrativo que foi criado e que foi desenvolvido por um senhor chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado Um Herói das Mil Caras, um herói com 1000 caras, e aquilo que ele nos diz é que existem, no mundo inteiro, para vocês perceberem isto, para já, dizem-nos que existem 7 tipos diferentes de histórias, não vou agora estar a especificar qual, para não esbaralhar mais, mas que no fundo ele diz que ele andou a estudar histórias e mitologias e mitos um pouco espalhados pelo mundo inteiro, desde a África Austral até à Oceania, passando pela América do Sul, passando pela Europa. Ele andou a estudar tudo aquilo que são histórias e mitos e contos mitológicos que existem espalhados pelo mundo e percebeu que, um pouco por toda a parte, existia este modelo, que é centrado numa figura, numa personagem, okay, que vai percorrer todo um percurso até conseguires alcançar aquilo que quer. Okay? E neste caso, o que é que se passa? Então, este modelo o que faz é procurar envolver e aproximar o leitor da história. E aquilo que se passa é que nós, quando estamos a ouvir uma história, muitas vezes acabamos por começar a identificar-nos com o personagem principal, com o herói, e começamos a torcer por esta pessoa. Começamos a perceber o que é que ela quer e começamos a ser levados a sentir alguma proximidade e alguma afinidade com aquela personagem e a torcer e a desejar que ela consiga alcançar aquilo que quer, porque não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. E então passamos toda a história à procura de entender qual é que é o significado do que estamos a ouvir e o que é que vai acontecer a seguir. E tentar adivinhar o que é que vai acontecer a seguir. Okay? Nesse processo, o que nós fazemos é absorver a história como se fosse, como eu dizia há pouco, uma analogia de situações que nós já vivemos, ou poderíamos muito bem ter vivido, ou conhecemos alguém que já passou por alguma coisa assim parecida. Está bem? Neste caso, o que é que acontece? Estas nossas personagens, tal como acontece nas nossas vidas, passam por momentos de grande dificuldade, por obstáculos enormes. E se vocês começarem a pensar nos filmes que vocês mais gostaram de ver até hoje, isto acontece com todas as personagens desses mesmos filmes. Há momentos de dificuldade, há momentos de provação, e depois, quando eles conseguem ultrapassar esses momentos de dificuldade e de provação, o que acontece é que há uma transformação interna dentro da personagem que, de repente, já passou por aquilo tudo, e isto é como na nossa vida, não é? E nós estamos sempre a dizer frases como, epá, o que importa, sim senhor, é para correr mal, mas o importante é tirar uma lição do meio disto tudo. O importante é aprender qualquer coisa no meio disto tudo. Quando nós éramos pequenos, isto tinha um nome nas histórias. Vocês lembram-se qual é que era? Lembram-se o que é que nos diziam? Quando acabava a história, diziam-nos nananã, nananã, e a seguir a explicação de qual é que era essa mesma nananã. Que era o quê? Moral da história. Cláudia, muito bem, maravilhoso. Moral da história. O que é que acontece? Quando somos, as crianças precisam de perceber isto e aprender o que é a moral da história. Quando nós que já somos adultos, nós já vamos buscar a moral que está implícita, está completamente enraizada dentro da história. Que, quando acabamos de ver aquela história, sentimos e sabemos perfeitamente qual é que é a moral da história. O que é que aquele autor, o que é que aqueles escritores, o que é que aqueles guionistas e argumentistas quiseram
que nós percebêssemos da mensagem que eles tentaram passar. Ok? Portanto, esta é aqui a lógica. E estas mesmas personagens precisam de mostrar a sua coragem e mostrar que estão dispostos a vencer os obstáculos todos que surgem no seu caminho, todos os medos que eles sentem, e que, como vocês sabem, o medo é um sentimento muito poderoso. Também é claro que é necessário, e é o medo que muitas vezes nos faz andar em frente, mas também é o medo que nos paralisa e que nos impede de viver as coisas. E é o medo que nos impede de ter outro tipo de experiências na vida, ok? E todos vocês conhecem de certeza pessoas, ou têm pessoas na vossa família que têm medo, por exemplo, de andar de avião, têm medo de experimentar coisas novas, têm medo de comer alguma coisa que nunca comeram antes e dizem logo que não, isso não presta. Todos nós conhecemos pessoas assim, ok? O que nós depois gostamos de perceber é que essas personagens se mostram, mesmo que inicialmente se mostrem reticentes e renitentes em avançar e em ir tentar perseguir um objetivo maior, elas acabam sempre por se pôr nesse caminho e por seguir rumo à aventura, por tentar, de facto, conseguir ultrapassar esses obstáculos e seguir um objetivo maior, que pode ser defender a sua família, defender a sua comunidade, vingar-se de alguma coisa, reclamar justiça por alguma coisa, ir atrás de um sonho de infância, o que quer que seja, ok? O que quer que seja. Depois, o que se passa é que, no final, normalmente, sobretudo nestas histórias que nós estamos habituados a ver, o herói acaba por regressar ao ponto de partida com uma recompensa. E essa recompensa pode ser, por exemplo, olha, nas histórias de infantis, sobretudo nas histórias da Disney, o que é que acontece? Se é o príncipe que é o herói, ou se é a princesa, muitas vezes acabavam por conseguir encontrar o seu príncipe ou a sua princesa e viverem felizes para sempre. Mas hoje em dia nós já temos outro tipo de histórias, mesmo de fantasia, que não têm que necessariamente passar por isso. Podem ser, por exemplo, eu sou uma criança que está ainda na adolescência e de repente obrigam-me, eu estou a pensar agora aqui no filme, no Inside Out, onde eu sou uma criança que está ainda na adolescência e agora os meus pais obrigam-me a mudar de casa e é esse processo de adaptação que eu vou viver, e é o processo de me tornar numa criança diferente e começar a discutir com os meus pais e começar a ter problemas em casa e como é que se vai resolver isto. E nós estamos ali a torcer por aquela miúda. Tu tens que conseguir, miúda, os teus pais não te fizeram mal, eles gostam muito de ti, nananana. Ou seja, já não é só pelo príncipe que vai conseguir a princesa no final, não. A transformação pode ser só emocional, só pessoal. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que tem muito medo de perder, como é o Woody, no Toy Story, não é? O que é que o Woody queria? O Woody só queria ser o brinquedo preferido do Andy. E quando chega, e ele era, e de repente chega o Buzz Lightyear e o mundo do Woody vira-se de pernas para baixo, porque o Buzz é fantástico e voa e faz sons e não sei o quê. E o Woody de repente fica cheio de medo de deixar de ser o brinquedo preferido do Andy e começa a fazer tudo o que é possível para afastar o Buzz da vida do Andy. E depois o que se passa é que, de facto, o Woody é levado a perceber ao longo da história que precisa dos amigos e que precisa do apoio dos amigos e que sem os amigos a sua vida é muito mais aborrecida e muito mais triste, ok? E que o Buzz era o amigo que ele precisava naquela altura. Portanto, como vocês veem, não há só histórias de, como é que se diz, contos de fadas, que não são apenas contos de fadas, mas são muitas vezes coisas que se baseiam em momentos e em sentimentos que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida. Agora, o que é importante é que nós estamos a torcer para que no final este herói, e este herói no vosso caso, quem é que são os heróis das nossas histórias? Digam, das nossas histórias, pensando das histórias a nível profissional. Quem é que são os vossos heróis? São as casas? Não, não são as casas. Os vossos heróis são os vossos clientes, ok? Na relação de uma marca com os seus clientes, os heróis são sempre eles. São sempre eles. Porque eles é que se colocam nas posições difíceis de terem que avançar para alguma aventura, de terem que se expor ou terem que se aventurar para um mundo que não conhecem, para uma realidade que nunca experimentaram. E nós, consultores imobiliários, nós somos
a ajuda que eles precisam. Nós somos o mentor que eles procuram. Nós somos as pessoas que eles procuram para os ajudar a resolver os seus problemas, ok? Portanto, nós temos um papel muito importante, mas é de guias ao longo do caminho, para mostrar a estas pessoas o que é que elas precisam fazer para alcançar aquilo que elas querem. Nós, no fundo, somos os veículos que tornam as coisas possíveis, ok? Vamos ver este exemplo de uma campanha. É um vídeo curtinho, mas é um exemplo. Dê-me só aqui um instantinho, para lá. É um exemplo muito claro e muito fácil de encontrar e de perceber de uma marca, e a Dove faz isto de uma forma inacreditavelmente boa, que é, a Dove quer mostrar sempre que é muito mais do que uma marca de sabonetes, tal como a Coca-Cola quer mostrar sempre que é muito mais do que uma marca de refrigerantes, não é? Então, ela quer mostrar que consegue ser, por exemplo, uma aliada no processo de hidratação da pele de alguém que passou por um cancro ou por uma cirurgia difícil, como foi o caso da Carol, que vocês vão ver já a seguir. E as suas tatuagens contam a história da sua vida. E é isso que ela nos vai mostrar aqui agora, ok? Minhas tatuagens dizem bastante sobre mim. Essa daqui, depois que eu operei o coração, teve mais significado ainda. Porque como a pele tá muito sensível, muito ressecada, depois que cicatriza, aí eu voltei a usar o sabonete em barra, o da Dove. Até pras tatuagens, né? Pra que elas pareçam mais bonitas, mais vivas. Muito tempo sem hidratante, sem nada, elas começam a ficar assim, ó. Dove, cuida do que é mais bonito. E este slogan, este que é o slogan da Dove, cuida do que é mais bonito, é uma promessa que a marca faz. É isto que isto chama-se as promessas que a marca fazem, que as marcas fazem, que são exatamente quando eles têm estes slogans. Vamos imaginar o da Nike, Just Do It. A Nike tem um slogan motivacional, né, inspiracional, que procura constantemente convencer todas as pessoas que usam produtos da Nike que qualquer um de nós pode ser um atleta. E que basta calçar umas sapatilhas da Nike ou o equipamento de desporto, sair para a rua e eu posso começar simplesmente por ir correr. E se eu quiser, eu sou um atleta, diariamente, ok? É isto que se passa. Depois, o que acontece é que as conversões, e quando eu digo conversões, não estou a falar necessariamente de vendas, mas pode ser, por exemplo, coisas tão simples como as pessoas inicialmente subscreverem as vossas newsletters, começarem a receber conteúdos vossos com mais frequência e depois começarem a analisar esses conteúdos e querem entrar numa esfera mais pessoal ou mais próxima da vossa marca, da vossa agência, do vosso papel de consultores por conta própria, por exemplo. Quando nós conseguimos inspirar os nossos heróis a acreditar que é possível ter um futuro melhor, é aí que essas conversões acontecem. É aí que as pessoas acreditam e passam a acreditar que é possível, de facto, que o futuro seja melhor se eu aceitar a ajuda destas pessoas. Se eu me mentalizar que sou capaz de fazer isto, que sou capaz de ir atrás disto e que estas pessoas estão aqui para me ajudar. Okay? E que é com elas que eu vou conseguir lá chegar. Em terceiro lugar, perceber que as histórias despertam emoções. E não é para nos manipularem. Okay? Nós estamos aqui a falar de gatilhos mentais, que é uma coisa que há muita gente a falar e a acreditar que vale tudo para fazer uma venda, e eu sou exatamente da opinião contrária. Eu acho que não pode valer tudo, eu acho que nós temos que ter escrúpulos, eu acho que vivemos numa época bastante difícil, numa época em que as pessoas estão a enfrentar problemas de dinheiro, onde as pessoas estão a enfrentar problemas para pagar os seus empréstimos das suas casas, onde não sabemos o que vai acontecer a seguir, e aproveitarmos da fragilidade emocional das pessoas nestas alturas para lhes sacar dinheiro é, para mim, imoral. Ok? E eu digo isto há muito tempo, aliás, eu dizia isto quando há quase 20 anos um dos meus melhores amigos foi trabalhar para a EML e me veio perguntar se eu queria também ir trabalhar para lá, na altura, fazer tipo part-time, e aquilo que eu lhe disse muito claramente foi, pá, eu não vim, a minha mãe não me pôs no mundo para eu andar a lixar a vida ao próximo. Portanto, pá, eu prefiro não ter trabalho do que ir para a EML. Porque lá está, eu acredito mesmo que não vale tudo para poder fazer dinheiro à conta dos outros. Não pode valer tudo, não tem que valer tudo, tem que haver, como diria Gilmário Vemba, tem de haver um certo limite, não é? Então, estas emoções servem não é exatamente para nos manipular, nem só para nos criar aqui um efeito melodramático, para nós ficarmos muito sensibilizadíssimos e muito chorões, não. A ideia é que as emoções presentes nas histórias que nós contamos
consigam fazer uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que é, no fundo, romper com o silêncio, com o barulho ensurdecedor da quantidade inacreditável de mensagens publicitárias com que nós somos brindados todos os dias. Okay? E há estudos que mostram e que dão conta de serem mais de 10 mil mensagens por dia com que nós somos impactados, e que no final desse mesmo dia são muito poucas aquelas que nós guardamos. Okay? São muito poucas aquelas com que nós ficamos e que acabamos por nos lembrar no final desse mesmo dia. Porquê? Porque estão mal escritas, estão mal contadas, porque vivemos numa era em que tudo é conteúdo, em que toda a gente produz conteúdo, e onde o que nós fazemos no fundo é um scroll infinito, está passando o tempo todo, e de repente há qualquer coisa que nos faz parar. Há qualquer coisa que, ou tem uma imagem forte que se junta com um título que tem impacto e que nos faz pensar e que nos faz clicar. E este é o primeiro momento de sucesso dos nossos conteúdos. É quando eu consigo fazer com que as pessoas parem o seu scroll, parem o que estão a fazer para isto. Diz aqui que são 5 ou 6 minutos. Olha, vou tirar aqui estes 5 minutos para ler este artigo, parece-me interessante, o título parece-me muito bom. Ok? E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é com que as pessoas, no fundo, olhem o que nós estamos a dizer, ouçam o que nós estamos a dizer e fiquem com aquela sensação de uau, olha, nunca tinha pensado nisto. Okay? Nunca tinha pensado mesmo nesta situação. E depois, o que se passa é exatamente que as histórias mostram, elas não contam. Elas mostram. E elas mostram, portanto, o objetivo aqui será eu não dar a papinha toda às pessoas, é dar-lhes um cenário, mas deixar que sejam elas a imaginar também muitas das coisas que se passam naquela história, porque nós não temos que estar a contar tudo. E esta é uma das máximas mais importantes do storytelling, ok? Que é fazer com que as pessoas que estão a ler ou a ver o nosso vídeo, por exemplo, consigam ver tipo o filme em geral. Ou seja, que consigam, no fundo, olhar e ouvir aquilo que estão a ouvir e começar a tentar adivinhar o que vai acontecer. Como é que isto vai acabar? Como é que esta história vai acabar? De certeza que eles vão conseguir. De certeza que isto vai haver aqui um processo que vai fazer com que eles consigam chegar a bom porto e consigam resolver este problema e consigam finalmente ficar com esta casa. Portanto, as histórias devem mostrar o que está a acontecer e não contar tudo o que está a acontecer. Lembrem-se, nenhum de nós é o Essa de Queiroz. Okay? Nós não precisamos estar a usar 4, 5, 6 páginas para descrever uma janela. Não há necessidade disto. Deixem que as pessoas também imaginem o que vai acontecer a seguir. E isto é muito, muito, muito importante. Ponto número 5. Todas as histórias têm um momento de verdade. Daí eu dizer-vos aquilo de haver um momento, quase um clímax da história, que é o momento onde parece que está tudo perdido, mas de repente há uma revelação, há qualquer coisa que aconteça, há qualquer coisa que aquela personagem vê ou sabe, que faz com que ela consiga dar a volta e renascer e dizer, é isto mesmo. Ou que faça com que o público diga, é brutal, e olha, que ideia incrível. Ou que momento incrível. E é aquele momento, no fundo, dos anúncios que nós vamos vendo, que faz com que nós nos sintamos quase que arrepiados, porque ficamos com aquela ideia de, brutal. Ou que nos emociona um bocadinho, que faz aquele, sim senhor, muito bem, ainda bem que eles conseguiram. Estavam quase, não sei o que, iam perder a casa, mas há um último momento onde aparece uma pessoa, sei lá, aquele momento em que salva o dia, no fundo, não é? E, portanto, é esta a parte. E o número 6 é preciso que a vossa história tenha sempre uma mensagem muito, muito clara. Okay? Muito, muito clara. Se eu chegar à última linha da minha história, ou se alguém que está a ler chega à última linha da minha história e não consegue perceber por que razão é que começou a lê-la ou a ouvi-la em primeiro lugar, se não percebeu de que é que se trata esta história, afinal, qual é que é a moral, qual é que é aqui o objetivo destas pessoas que estão a contar esta história, de nada se vos serve terem seguido as outras regras anteriores. Okay? Se eu chego ao fim e não sei sobre o que é que o filme trata, se alguém, imaginem que eu saio de um cinema e alguém me pergunta, então para o que é que foste ver? Vou ver este filme assim, assim, sabe? Então e é sobre quê? Nem sei dizer bem. Isto não é bom sinal. Isto não é bom para quem escreveu a história. Porquê? Porque isto passa a mensagem de que é um filme confuso. As pessoas nem conseguiram perceber o que é que isso tratava. Ok?
E então, o que é que eu vos quero agora deixar? Quero-vos deixar aqui 4 dicas práticas de storytelling para vocês conseguirem atrair mais atenção para a vossa marca nos próximos meses, ok? Em primeiro lugar, dizer que criar histórias para um público específico é absolutamente fulcral, é fundamental. Vocês, por exemplo, se estão num processo de angariação ou de só venda pura e dura de imóveis, vocês têm que criar histórias para quem? Não é para pessoas que estão a vender imóveis. Vocês têm que criar histórias para pessoas que andam à procura de casa. Ou para pessoas que ainda nem sequer sabem que estão à procura de casa, mas que de repente vão ser impactadas por algum tipo de conteúdos que ai, olha, esta casa era do caraças, nunca tinha passado em comprar uma casa, mas bem vistas as coisas, ou com esta história, ou com estes argumentos, é impossível não ficar a pensar nisto. Portanto, a internet odeia conteúdos generalistas, odeia conteúdos que tanto podem ser água como vinho, não é? Ou boi ou vaca, como nós dizíamos em crianças. A internet odeia isto. Portanto, o que é que eu diria como público específico no vosso caso? Pessoas que querem comprar casa, pessoas indecisas, pessoas que eventualmente querem vender a sua casa porque assim vão precisar comprar uma, ou pessoas, por exemplo, que querem sair da cidade e viver para o campo. As variáveis são várias, mas escolham muito bem o vosso público. E, em segundo lugar, escolham também muito bem os vossos títulos. E quando eu digo títulos, estou a falar concretamente de posts de redes sociais que podem ter um título. Eu vou-vos deixar aqui no chat, por exemplo, e se vocês me forem procurar no LinkedIn, que é onde eu comunico com mais regularidade, eu uso este formato para fazer títulos. Vamos imaginar 3 dicas de... Vou pôr no chat, está bem? Copywriting para o mercado imobiliário. E a seguir começo a escrever o texto da minha história abaixo, dou um espaço em branco, portanto, 2 vezes no Enter, e começo a seguir a escrever a história a partir daqui. Mas quando alguém está a fazer scroll, parem e vê há um título, ok? Isto quando não estamos a falar, por exemplo, de artigos feitos num blog, ou escritos num site, ou o que é que seja, ou de um vídeo, ou de um PDF que vocês fazem um upload e que tem 10 dicas para... ou 10 conselhos práticos para consultores imobiliários, e a pessoa tem que fazer o download desse PDF. Esse PDF tem que ter um título, tem que ter um nome. E é esse nome que vai fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, sintam ou não, se têm ou não vontade de descarregar aquele PDF e de ler ou de aprender aquilo que vocês têm para lhes ensinar, está bem? Portanto, pensem que... Eu vou falar sobre títulos na próxima semana, está bem? Quando entrarmos aqui nas sessões sobre copywriting. Mas eu posso dizer-vos desde já que o título é, de longe, a parte mais importante de todos os conteúdos que nós criamos, porque é o título, e muitas vezes o título está na primeira frase de um post, é o título que faz as pessoas pararem e tentarem perceber o que é que está ali, ok? E eu posso-vos dizer que 4 em cada 5 pessoas, por exemplo, que anda a circular pela internet, só lê títulos e não lê o resto das notícias. É como as pessoas que leem as capas dos jornais e tiram conclusões com as capas. Claro que é muito difícil, obviamente que é muito difícil, Cláudia, mas torna-se mais fácil à medida que nós vamos experimentando e fazendo. E, portanto, nas próximas semanas, aquilo que eu quero que vocês também pensem é que existem muitos recursos à vossa disposição. O meu livro tem muito material sobre isto, tem mesmo muito material sobre isto, e é um investimento muito baixo, ao contrário do que é, por exemplo, fazer um curso. O livro tem muita coisa, ensina muita coisa, partilha muita coisa, e mostra-vos como é que vocês podem começar a aplicar, está bem? Portanto, se ainda não compraram, hoje saiam daqui, vão ao WUC online, ou vão a uma FNAC ou uma Bertrand, e vão à procura ou um Continente, e vão à procura do vosso livro. Está bem? Vão à procura do vosso livro. Porque, de facto, é difícil, mas é possível lá chegar. Está bem? Em terceiro lugar, pensar que vocês devem apostar em conteúdo intemporal. O que é conteúdo intemporal? É conteúdo que não se esgota no tempo. E que vocês escrevem hoje, publicam hoje, mas daqui a uma semana, ou daqui a um mês, daqui a 3 meses, ainda é atual. E por isso é que é tão arriscado fazer conteúdos em cima daquilo que está a acontecer na atualidade, em cima do que acontece no dia-a-dia. Ok? E é arriscado porquê? Porque se nós assentamos a nossa estratégia de conteúdos nesse tipo, vamos imaginar uma controle.
Okay? Reage aos acontecimentos da atualidade, tipo, em minutos. Pá, vocês não têm, o vosso trabalho não tem esse tipo de características. Portanto, se vocês estão a tentar converter as pessoas para uma decisão que é de longe a decisão mais importante ou que a decisão mais definitiva que nós tomamos na nossa vida, porque muitas vezes vamos comprar uma casa e precisamos pedir um empréstimo, e para pedir esse empréstimo são empréstimos muito grandes e ficamos ligados a um banco por 35, 40, 45 anos. Ok? Há pessoas que muitas vezes não têm relações que duram este tempo todo. Há pessoas que percebem, isto é a relação mais longa, possivelmente, em termos comerciais, que nós vamos criar e desenvolver na nossa vida. Por isso é normal que nós precisemos de tempo, muitas vezes, para tomar esta decisão. E, do vosso lado, o que tem que acontecer é a produção e a criação de conteúdos que vão, no fundo, ser uma espécie de nutrientes que nós vamos comendo dia após dia e pequenos passinhos que nós vamos dando dia após dia que nos vão aproximando da decisão final. Porque, naturalmente, isto não é como ir ali ao centro comercial e diz que havia uma t-shirt que adorei, custa 20 euros a trazer. Não, isto é uma casa, muitas vezes custa 200 mil, custa 300 mil, custa 400 mil. É um bocadinho mais dinheiro. Não, também não é assim muito, mas é um bocadinho. E, portanto, se eu apostar em conteúdo que nunca perde, que nunca se perde no tempo, e que se calhar para o ano eu vou vê-lo e vou descobri-lo dentro do blog, do site da minha agência, e eu vou lá e dou-lhe um toquezinho ao outro, mudo o título, mudo um bocadinho uma frase ou outra, e ele continua atual, são conselhos ou são dicas práticas que se tornam, continuam válidas, eu consigo repartilhar e reutilizar esses conteúdos. Ok? Em quarto lugar, usem os dados à vossa disposição. Vejam o que está a acontecer, vejam a que é que as pessoas estão a reagir, vejam o que é que as pessoas reagem mais, o que é que as pessoas reagem menos. A que horas é que vocês estão a publicar? Não deixem que as pessoas de fora vos digam a melhor hora para publicar é às 9. Pode não ser. Vocês podem ter um restaurante e a melhor hora para publicar é ao meio-dia, por exemplo. O público é que vos vai dizer qual é que é a melhor hora para partilhar. Não é ninguém que vem de fora e que acha que sabe quais são as melhores horas para publicar nas redes sociais. Pá, porque isso é bué 2014. Okay? E em 2014 nós dizíamos, sim, as melhores horas para partilhar são as horas óbvias, que é onde as pessoas estão na internet, que é o quê? Na hora do almoço ou a partir das 8 e entre as 8 e as 10. São o quê? Quando as pessoas estão em casa, quando acabam de jantar e a seguir acabam de jantar e vão outra vez para o telefone. Portanto, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para qualquer um de vocês. E por isso é que é tão importante que eu passe a vida a experimentar. E agora acabei de ver que os slides não estavam a passar. Portanto, estão aqui, vou passá-los rapidinho. Ok? Então, criar histórias para um público específico. Ponto número 2, recapitulando, escolher muito bem os vossos títulos. Ponto número 3, usar os dados para aumentar o impacto dos conteúdos. Ponto número 4, aliás, ponto número 3, conteúdo intemporal. Ponto número 4, usar os dados para aumentar o impacto. Quem é o maior? Não sou eu. Está bem? São vocês. É o vosso cliente. Ele é que é o maior. Está bem? E agora, dizer o quê? Como eu há bocadinho, reforçar o que eu já vos dizia há bocadinho, que é, nós passamos os dias enfiados em conteúdos e a ler, receber conteúdo até à insanidade. E por isso, num mar de milhões de histórias, como nos diz aqui o ainda novinho na altura, Gary Vaynerchuk, uma boa foto do menino, é preciso uma história incrível para nos fazer reagir e para nos fazer acreditar que aquela história é verdadeira e para nos poder inspirar também, acima de tudo. Agora, quero-vos deixar aqui uma espécie de uma checklist que vocês podem imprimir, também, podem imprimir isto e podem ter colado num post-it na vossa secretária, numa folha A4 impressa e colada no quadro de cortiça à vossa frente, se o tiverem, que são aqui estes 6 pontos de verificação que eu devo ver se a minha história cumpre quando eu acabei de a contar. E é então perceber o quê? O que é que eu quero que a minha audiência sinta? Conseguir responder a estas 5 perguntas. O que é que eu quero que eles recordem? Ou seja, quando chegarem ao final, mais logo do dia, o que é que eu quero que eles levem da história, que eles se lembrem desta história? Qual é o momento mais crítico e mais imprevisível, mais duro da minha história, em que parece que as coisas vão todas correr mal? E, daí para a frente, como é que a história termina e qual é a mensagem que eu quero passar? Portanto, tentar responder a estas 5 perguntinhas da história que eu quero contar. Sim,
uma vez mais, dá trabalho. Sim, uma vez mais, às vezes é chato. Mas não deixa de ser um exercício que ajuda muito, sobretudo, a contribuir para o aumento da clareza daquilo que vocês estão a querer fazer. Agora, temos mais um exercíciozinho, para o qual vos vou dar mais 10 minutinhos. Ok? E o que é que vão fazer? Vão escrever um texto, vão contar uma história de A a Z. E vão ter que usar todas as letras do alfabeto. Todinhas. Ok? De A a Z. Uma frase por cada linha. Ok? Podem fazer no computador, naturalmente, ou podem fazer à mão e depois passar no computador, e vão agarrar no mesmo link que está no chat para a Drive e vão lá pôr e vão fazer o upload também desta história, para eu depois poder dizer-vos, olha, só para eu ler, tá? Eu não vou dar feedback aos trabalhos todos, porque esta aqui é muito subjetiva, e esta, o que é que pretende? Pretende que vocês percebam também que escrever e contar uma história pode e é um exercício lúdico, divertido. E que aqui vocês podem explorar toda a vossa criatividade e obrigarem-se a vocês mesmos a conseguirem fazer, de facto, 26 frases, começando pelas letras todas do alfabeto. A, B, C e por aí fora. Está bem? Ora bem, então, é isto. Começar uma frase por uma letra diferente do alfabeto, mas tudo de seguidinha. Que é para ser mais engraçado. Está bem? E a seguir podem depois pôr lá dentro e pôr dentro do documento. Ora, 1, 2, 3, está a contar.
Faltam 3 minutos. Deixa eu ver se... Muito bem, já aqui... Olha, ok. Já aqui, fofuras que já estão a pôr... Muito bem, isso mesmo. Já estão a pôr as coisas dentro da pasta. Boa. Identifiquem sempre os vossos trabalhos, está bem? Nem que seja com o vosso tipo Cláudia, exercício 2, Cláudia, exercício 1, está bem? Assim dá para depois eu perceber quem é que é o quê. Não se esqueçam de identificar, está bem? E ponham lá. Não deixem... Ou seja, isto não é obrigatório fazer, como é óbvio. Não é? Naturalmente que não. Mas são exercícios que vos vão ajudar a treinar isto e com que vocês podem, aos quais vocês podem voltar depois e voltar a fazê-los, está bem? O que é que acontece? No final da próxima semana, não. Até ao final do mês de junho, eu depois vou limpar a pasta e apagar os conteúdos, está bem? Portanto, vocês têm-nos do vosso lado, são vocês que os fizeram, acabam por ficar com eles e depois eu apago a pasta, mas agora serve para este efeito. Neste caso, estamos a 1 minuto e 40 do final do exercício. Não faz mal, Cláudio, não tem problema nenhum. Quem conseguir acabar, conseguiu. Quem não conseguir acabar, acaba depois. E olha, sempre se divertem mais um bocadinho, hoje ao final da tarde ou no fim de semana. Falar em fim de semana, se houver alguém desta lista de gente incrível que esteja nesta formação, que vive em Lisboa ou perto e que não tenha absolutamente nada para fazer no domingo, agora já tem. Está bem? Às 3 horas, a partir das 3 horas, eu vou estar na Feira do Livro a fazer um mini workshop entre as 3 e as 4 da tarde e depois às 4 a assinar livros. É incrível. Se alguém me dissesse aqui há uns anos que eu ia estar na Feira do Livro e ia ter um cartaz com o meu nome e tudo, eu não dizia que era mentira. Portanto, vou lá estar. Quem quiser aparecer, apareça e procure depois pelo auditório Poente, onde vai estar a Porta Editora. Está bem? Fica já o convite feito para cada um de vocês que aqui está. Ora então, faltam 35 segundos. Boa, bem gostava. Estou no... Cláudia, adoro o Funchal. Ainda agora estive aí de férias em abril. E por que não vocês arranjarem maneira de eu ir à formação ao Funchal? Presencial. É maravilhoso. E ainda ia assinar livros. É maravilhoso. Adoro a Madeira. Tenho uma amiga muito grande que é de Câmara de Lobos, a viver no Funchal, ali perto dos Barreiros. Uma bela zona, uma bela zona, uma bela zona. E portanto, é isto, olhem. Quem quiser aparecer, apareça. E 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Ora bem, vamos avançar, está bem? Quando forem acabando os exercícios, vão deixando lá na pasta, mais uma vez, reforço, não se esqueçam. Ok? E vamos continuar. Então, depois deste exercício, vamos olhar agora aqui para um resumo do que são as narrativas. As narrativas são o quê? A narrativa é maior que a história. Eu posso dizer-vos que a narrativa pode ter várias histórias dentro. E é também uma visão do mundo. É uma visão de uma parte do mundo, neste caso. E a narrativa, quando eu falo da minha narrativa, eu não preciso de falar dela de forma organizada, como tendo um princípio, um meio e um fim. Isso é para as histórias. A narrativa é uma coisa que se revela ao longo do tempo, ok? E que deve, sobretudo, ter uma mensagem clara. Vamos imaginar. Vocês estão a ver aquelas novelas portuguesas. A narrativa é o quê? Há um conflito histórico entre duas famílias da mesma aldeia ou da mesma vila, onde tudo começa porque há um casamento que foi desfeito entre uma pessoa da família A com a pessoa da família B. E desfeito pelos pais. O que acontece é que aquelas duas pessoas seguiram as suas vidas, mas nunca esqueceram uma da outra. E então vão passar o tempo a tentar voltar uma para a outra. Isto é uma narrativa, ok? Qual é que é a mensagem clara? É muito difícil esquecer um amor tão forte assim. Bem? É um exemplo. Agora pensem assim, o nosso cérebro, quando ouvimos uma história, ele liberta 2 tipos de hormonas diferentes. Está bem? Quando nós ouvimos aquelas histórias clássicas que procuram ensinar lições de vida, lições de moral, muitas das vezes o que acontece é que há a apresentação inicial da história, nós ficamos ali, às vezes até em sobressalto, porque está ali muita ação, está ali muita coisa a acontecer, mas depois a história vai se revelando ao longo do tempo. Mas nesse momento, quando existe tensão, quando existe medo, quando existe desconhecido, quando existe receio, a hormona que é libertada é o cortisol. Okay?
a oxitocina é a chamada hormona do amor. E, portanto, quando nós nos assustamos, é libertada essa hormona da defesa, a hormona que nos faz sentir apreensivos e que nos faz trancar, cerrar fileiras e ficar com medo. No final, feliz, nas situações de felicidade, de alegria, de empatia, nós acabamos por sentir a oxitocina, que é a mesma hormona que vai passar, por exemplo, dos pais para os filhos quando eles nascem. É muito importante esta hormona para nos fazer sentir bem. E depois, como eu vos dizia, a empatia, a pertença, isto é algo que nos aproxima dos outros seres humanos. E quando nós vemos e estamos a assistir a isto, e estamos a assistir a ouvir uma história que nos faz sentir isto, nós aproximamos dessas personagens, ou dessas pessoas. Okay? Sentimos compaixão, sentimos empatia por aquelas pessoas que estão a falar, ou de quem nos estão a falar. Por sua vez, as narrativas utilizadas... Dê-me só aqui um instante, está aqui só a tocar o meu telefone para eu pedir se posso ligar mais tarde. Ok. Da mesma forma, nós, o que é que temos? Temos alguns traços que favorecem a que nós contemos histórias ou narrativas e criemos narrativas de uma forma muito mais interessante. E isto pode-se fazer o quê? Estão aqui alguns truques. Neste caso, temos aqui 3 truques simples e fáceis de usar, que são utilizar a voz ativa, em primeiro lugar, e isto é tão simples como eu, em vez de dizer a casa da Rua Ferreira Borges foi comprada pela Joana, eu dizer exatamente que a Joana comprou a casa da Rua Ferreira Borges. Ok? É pôr o sujeito no início da ação e não no fim. Depois, privilegiar sempre verbos de ação, verbos que impliquem movimento ou alguma coisa a acontecer, e no presente. Evitar sempre a utilização do futuro, que é uma coisa que nós caímos muito. E um dia ele fará com que... Não, um dia ele vai fazer. Um dia esta casa vai conseguir fazer com que é muito mais impactante, é muito mais forte, é muito mais determinante e decisivo. Ok? Se nós imaginarmos que cada história é uma pérola, a narrativa, no fundo, é o colar que junta tudo. E nós, dentro de uma narrativa, dentro de uma novela, que é uma narrativa, por exemplo, nós temos várias pequenas histórias a acontecer. Dentro de um filme, a mesma coisa. Aquela pessoa vai passando por pequenas micro-histórias que compõem uma história maior, não é? E o que acontece é que, como eu estava aqui a dizer, as narrativas usam ao longo do seu desenrolar uma variedade de histórias que serve para ilustrar, animar e validar a mensagem que estamos a tentar passar. Por isso, vocês, quando estão a contar alguma história sobre a relação com algum cliente, sobre algum processo de venda de uma casa, vocês têm diferentes micro-historiazinhas que foram acontecendo com aquela pessoa ou com aquele conjunto de pessoas que compõem uma narrativa maior. Ok? Pode ter acontecido uma história interessante na altura em que se conheceram, pode ter acontecido uma história interessante quando fizeram a primeira visita, quando foram negociar a escritura. Tudo isto dá ligeiras e pequeninas histórias que acabam por servir para fazer esse mesmo papel. Ora bem, me dizem aqui, não tenho acesso ao... Exatamente, Cláudia. Isso mesmo. Muito bem sacado, está bem? Muito bem sacado. Ora bem, então, a seguir, o que é que nós temos? Temos aqui a necessidade de montar um plano de conteúdos, um calendário editorial. Eu posso-vos garantir que isto é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para que os nossos objetivos de marketing, de comunicação, sejam atingidos. Que é o quê? Ter um calendário. Ter um plano. Okay? Ter um plano de conteúdos que faz com que nós estejamos ou sejamos obrigados a segui-lo, olhar para ele e orientarmos a nossa comunicação por esse mesmo plano. O que acontece muitas vezes é que as pessoas traçam um plano e desistem dele a meio, ou no início. E é isso que eu não quero que vocês façam. Tracem um plano, sigam o plano, façam alguns ajustes, mas deem tempo ao plano para ser posto em prática e para ser visto a funcionar. E se há coisas que não estão a funcionar, ao fim de 2, 3 meses, nós olhamos para o que aconteceu, porque temos a fazer e vemos isto funcionou, isto não funcionou. Abandonamos o que não funcionou e mantemos-nos naquilo que correu bem. Está bem? Esta deve ser a ideia. Agora, para poder fazer com que isto funcione, eu tenho que, em primeiro lugar, estabelecer os objetivos da campanha de marketing que eu estou a lançar, pesquisar por possíveis tópicos e estratégias, pesquisar conteúdos e analisar os dados que estão a ser recolhidos dessas mesmas publicações, dessa mesma estratégia, ok? Fazer um levantamento de ideias para os conteúdos. E isto são processos criativos e de brainstorming puros,
e não pensem que todos eles têm que dar ideias geniais, porque não é assim que se passa. Nós temos muitas ideias e muitas delas são uma caca. Agora, vocês só precisam de uma boa ideia, 2 boas ideias. Se conseguirem ter uma boa ideia numa semana, é ótimo. E é isto que nós temos que nos agarrar, está bem? Não é às coisas... Ou seja, eu vi esta semana uma frase interessantíssima do Matt Damon, o ator, a contar que uma das frases mais incríveis que alguma vez alguém me disse foi o Ben Affleck, seu amigo, também ator e realizador, que quando eles eram mais novos, aquilo que lhe disse foi: julga-me pelas minhas... Ou seja, não julgues as minhas... Como é que ele diz? Julga-me pelo quão boas são as minhas ideias, boas, e não pelo quão más são as minhas más ideias. Porque nós temos muitas ideias que não prestam. É para que não funcionam, que nós chegamos à conclusão que, olha, isto não vai correr bem, isto é estúpido, ou isto não faz qualquer sentido. Mas precisamos é ter uma. Bom, eu lembro-me perfeitamente de uma vez estar num processo de, exatamente, de brainstorming, quando trabalhava na agência, na BDO, e a certa altura estávamos num aquário, portanto, numa sala toda envidraçada, 5 ou 6 pessoas a tentar ter ideias para um conceito, para uma campanha, pá, e um dos nossos colegas, que já era um copywriter mais sénior, teve o tempo quase todo calado. E às tantas a diretora vira-se para ele e diz assim, ou um diretor vira-se para ele e diz assim: "Epá, mas Rosa, tu não dizes nada, não dás ideia nenhuma." E ele responde com, perdoe-me o francês: "Não, para dizer merda fico calado." Pá, e fica tudo assim um bocado a olhar para ele, e às vezes, peço desculpa que isto agora saltou, deixa-me aqui voltar a pôr, e às vezes o que acontece é isto, é que nós estamos tão quase obcecados com a ideia de temos que ter uma ideia, temos que dizer coisas, e não só não estamos a ouvir as ideias dos outros, como estamos a precipitar o nosso cérebro para cuspir ideias, mesmo que elas sejam todas uma caca. Pá, e nem damos tempo para pensar. E às vezes é mesmo muito importante. Aliás, é fundamental pensar antes de escrever, tentar pensar um bocado, trocar ideias com outras pessoas. O que tu achas disto? Epá, acho que isso não é capaz de não funcionar. Ok, porquê? Porque assim, olha, parece-me bem, tens razão. Bem? Depois, façam precisamente a monitorização dos conteúdos e ajustem a estratégia. E quando eu digo ajustem, não é abandonem a estratégia, é ajustem. Porque muitas vezes, como eu dizia, as pessoas abandonam as estratégias a meio, mudam de estratégia quando aquele nem sequer teve tempo suficiente para ser testado de uma forma eficaz. Então foi abandonado quando ainda estava a começar a subir a encosta. E assim não vamos lá. E nunca se esqueçam das efemérides. O que é que são as efemérides? São aquelas coisas importantes que acontecem. O dia de não sei o quê, o mês não sei do quê, a semana não sei do quê. As pessoas adoram isto. Okay? Falas de sentir que pertencem a um determinado grupo. Está bem? Nunca se esqueçam disto. Tem aqui um exemplo de um calendário editorial que vocês vão encontrar depois também no vosso manual. E aqui devemos fazer estas perguntinhas também. Quais são os eventos que eu devo ter em conta? Olha, comprei um almanaque borda d'água, custa 3 euros, dura para o ano inteiro, e lá vocês conseguem ter os feriados todos, os eventos todas, as festas todas que existem no ano inteiro no país. Depois, saber o que é que o meu público quer ver e o que é que o meu público não quer ver. O que é que eles não gostam de tudo e já me mostraram que não gostam. Como é que as pessoas nos mostram que não gostam, que não reagem? Não reagem aos conteúdos, por isso simplesmente não interagem com eles. E isto dá-nos uma ideia de que, ok, eu não vou continuar a partilhar coisas que as pessoas já disseram que não querem ver. Aqui que eles reagem, efetivamente, cada vez que eu publico determinado tipo de coisas, as pessoas reagem, comentam, partilham, interagem, falam connosco, fazem perguntas, a que é que eles reagem e quais são as datas significativas que eu não posso mesmo deixar passar. Ok? Agora, naturalmente, que temos aqui 3 perguntinhas finais que eu devo fazer quando estou a contar a minha história ou quando estou a ver uma história, uma espécie de teste. Em primeiro lugar, se eu consigo identificar o que é que o herói quer. Em segundo lugar, o que ou quem é que está a atravessar no seu caminho e pode impedi-lo ou impedi-la de alcançar aquilo que ela quer. E em terceiro lugar, e esta é fundamental, que é como é que a vida desta pessoa ou destas pessoas se vai transformar se elas conseguirem alcançar aquilo que querem, que é a casa. Se elas conseguirem comprar aquela casa, o que é que vai acontecer? O que é que vai mudar na vida destas pessoas? Bem? Agora, quais são os principais benefícios de eu trabalhar com um calendário editorial? Em primeiro lugar, eu consigo ser muito mais consistente e acreditem que nisto dos conteúdos, nisto da comunicação e do marketing, a consistência é a palavra-chave, é aquilo que mais importa, é que eu consiga manter um nível de comunicação consistente. E para isto, não é preciso vocês meterem na cabeça que têm que publicar todos os dias, 5 vezes por dia. Não. A consistência é manter-me lá, é estar lá, é aparecer todos os dias
nem que seja uma vez por dia. Ou é aparecer 3 vezes por semana, mas durante um ano, todas as semanas eu publico 3 posts. Okay? De lá para onde der. E por isso é que é tão bom eu ter um calendário, porque me permite logo pensar à frente, antecipar o que vou fazer, ok? E definir o que vou fazer e não ter que passar pela experiência tortuosa e penosa de ter que, no próprio dia, encontrar e inventar um conteúdo. Às vezes, e agora com a ajuda do ChatGPT, eu consigo ir buscar 50 ideias para posts e se eu tiver 3 posts por semana, 50 posts são 1, 2, 3, são quase 3 meses de conteúdos, ok? É pensarmos nesta lógica. E às vezes basta-me 1 hora de trabalho para ter 3 meses de conteúdos para a frente, pensados e inventados, está bem? Isto evita que eu esteja a reinventar a roda, que é uma coisa que as pessoas perdem muito tempo a fazer, e funciona para tudo que são publicações nas redes sociais, blogs, vídeos, fotografias, é uma lei que eu hoje sigo, é funcionar e trabalhar sempre com o calendário. Se não está no calendário, não acontece, não vai acontecer, não existe, está bem? Agora, o que é que nós temos? Temos também aqui aquilo que é um exemplo de um tipo de calendário que vocês podem usar, onde têm aqui a rede social em questão, qual é que é o título do conteúdo, qual é que é o copy que eu vou usar, ou seja, o texto que eu vou usar na minha publicação, quais são as imagens e o link para aquela publicação naquela plataforma e qual é que é, em termos de engagement, quantos cliques é que teve, quantas interações, quantas partilhas, quantos comentários, seja lá o que for. Também isto é só uma espécie de um layout, de um template que vocês depois podem sacar e utilizar e adaptar à vossa vontade. O que é que ele nos dá, o que é que nós levamos num calendário editorial? Levamos a ideia de que temos que incluir peças de conteúdo facilmente digeríveis, que as pessoas conseguem ver, consumir, perceber o que é e avançar. Ou seja, que não sejam coisas muito densas e complexas. Como eu já disse mais do que uma vez, é importantíssimo analisar as peças publicadas e compará-las ao longo do tempo, perceber estes artigos correm melhor do que estes, quando nós somos mais densos, afastamos as pessoas, quando somos mais emocionais, aproximamos as pessoas, está bem? Depois, mais uma vez, a consistência é a vossa moeda de troca. É aquilo que vocês oferecem às pessoas e que faz com que as pessoas confiem mais em vocês, acreditem mais em vocês. Percebam que vocês não estão ali para lhes sacar a comissão. Só. Acho que ainda há muito esta ideia dos consultores imobiliários, que é, estes gajos trabalham à comissão, eles só nos querem sacar o guito. E é mentira, vocês querem ajudar as pessoas. E os vossos conteúdos têm sempre de estar sintonizados e alinhados com os vossos valores enquanto profissionais e enquanto seres humanos. Passem isto para as pessoas. Não deixem de explicar às pessoas o que é que vocês procuram. Como é que vocês trabalham. Em que é que vocês se concentram, no que é que vocês se focam. Está bem? Não deixem de fazer isto. E agora, tem aqui algumas ferramentas úteis que podem usar para, efetivamente, criar conteúdos. Temos o Canva para fazer o design, e é uma ferramenta de design para quem não é designer. O Snapseed, que é uma ferramenta de edição de fotografia. O Notion, que permite organizar conteúdo, criar conteúdo e arrumá-lo todo lá dentro, como uma plataforma de gestão de conhecimento, ou seja, uma espécie de uma base do vosso conhecimento e daquilo que vocês têm para partilhar. O Union, que é uma espécie de Photoshop, mas mais acessível. O Bitly para editar vídeos. O Language Tool, que é a ferramenta que eu uso todos os dias para fazer a verificação de texto, daquilo que eu escrevo, para perceber se há gralhas, se não há gralhas. É muito útil quando nós trabalhamos muitas vezes sozinhos. O YouTube, naturalmente, para armazenar os vossos vídeos, para ser um repositório dos vossos vídeos. Porquê? Porque nunca se esqueçam que o YouTube é o segundo maior motor de pesquisa do planeta. Ok? A seguir ao Google. É o YouTube, que também é da Google. Está bem? Então, vocês metem lá os vossos vídeos indexados e eles aparecem depois quando pesquisamos no Google. E o Unfold para fazer stories para o Instagram. Ok? Para terminar, deixar-vos aqui esta ideia de que aquilo que ajuda as pessoas, ajuda os negócios. Este senhor é o Leo Burnett, que tem mais de 80 anos, dono de uma agência de publicidade em seu nome, e ele, de facto, deixa-nos esta ideia de que, e eu posso confirmar, e certamente vocês também podem confirmar, o que ajuda as outras pessoas, ajuda os nossos próprios negócios. Está bem? O que eu só vos quero mostrar mais aqui alguns exemplos de storytelling que podemos fazer nas plataformas. Esta é uma forma como eu conto histórias no LinkedIn. Como vocês estão a ver, é só texto, texto, texto. É isto que eu faço. É também isto que eu faço nas minhas newsletters. E vocês podem perguntar assim, mas, Martim, as pessoas ainda leem coisas na internet? É aquilo que toda a gente pergunta. Mas as pessoas ainda leem coisas na internet? Leem. O conteúdo é interessante, as pessoas leem. Ok? Pensem nisto. No Twitter, temos esta forma, que podemos pôr 20, 30 tweets seguidos, só temos 280 caracteres em cada um, mas temos a possibilidade de contar uma história neste espaço e de ir fazendo isto assim, está bem?
No Instagram, a mesma coisa. Olhem para o Airbnb, como é que eles fazem. Têm uma fotografia da casa, depois vão aproximando e tornando a coisa pessoal e assente nas pessoas que lá estão e criando aqui uma imagem. Reparem, há alguns anos os futuros superhosts Jenny e Chris visitaram esta área para mostrar aos seus filhos neve pela primeira vez. A viagem foi aparentemente um sucesso, porque o casal, desde então, transformou este local, este fixer-upper, num retiro de ano inteiro de montanha que as pessoas podem visitar. É praticamente à volta, ou seja, ao virar da esquina está uma estância de ski que se transforma quando a neve derrete num enorme parque para mountain bike, para BTT, ok? E se por acaso gostas de caiaque ou canoa, o lago está lá embaixo a 5 minutos. Isto faz-nos imaginar, faz-nos pensar como é que será uma viagem, uma presença e uma escapadela a este sítio, ok? O National Geographic também faz isto muito bem, ok? E esta conta que eu gosto bastante e que recomendo que vocês sigam é em inglês. Eu sei que muitas pessoas não têm uma facilidade de ver isto em inglês, mas também já há muitas redes sociais que vão traduzindo conteúdo. Pode não ser a melhor tradução do mundo, mas já dá para termos uma ideia. O que é que eles fazem? Os Humans of New York, eles contam histórias sobre pessoas normais que vivem em Nova York, histórias impactantes. E depois temos esta marca, que eu admiro muito, que já fiz donativos. Aliás, a primeira vez que eu vi este vídeo que vos vou mostrar a seguir, fiz um donativo imediatamente. Quem é que eles são? Eles são uma empresa que foi fundada, que nasceu para ir entregar água e levar água a sítios do planeta onde ela não existe. E tudo começa numa história, porque o dono da empresa ouviu uma história de uma tribo em África. Eu agora vou tirar isto aqui, só para vos contar esta micro-história. Uma tribo em África que todos os dias tem de ir buscar água a pé. E para ir buscar água têm que fazer cerca de 13 km no total para fazer esse mesmo percurso no deserto e para irem buscar água em cântaros em cima da cabeça. Ora, quem vai fazer este papel, quem faz este papel são as mulheres. Certo dia, estavam eles mais uma vez no percurso para ir buscar água e o que acontece é que no caminho, já no regresso, portanto eles chegaram lá, encheram os cântaros com água, no caminho uma das mulheres tropeçou, okay? Tropeça numa pedra, no próprio pé, desequilibra-se, cai e parte um cântaro com 6 litros de água que ela trazia na cabeça. Eles regressam à aldeia e esta mulher não aguentou a pressão, não aguentou a desilusão e o facto de se sentir culpada por ter privado a sua tribo de naquela semana poder beber água e suicidou-se. Ora, o que acontece e o que é mais impressionante neste caso é que esta mulher era uma menina de 14 anos. Quando o CEO descobriu isto, quando o CEO da Charity Water descobriu isto, sentiu que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que poder ajudar de alguma maneira e criou a Charity Water, que é a empresa que de facto tem este objetivo de ir buscar, e levar água a sítios onde ela nunca existiu, onde ela só chega através de poços muito longe. E é por isso que eu quero deixar este vídeo. É um vídeo emotivo e emocionante, mas que relata bem o que estes fazem e o que esta marca faz e como é que ela se posiciona. Mentira. Estão a ver? E agora enganei-me e pensava que era esse o vídeo. Não é. O vídeo que vou-vos mostrar a seguir é outro. É um vídeo de uma empresa que vocês conhecem muito bem, bem demais, e que também nos conta uma história com base naquilo que eles fazem e na forma como eles ajudam as pessoas. Agora sim, vamos lá. The most human. Opa. Desculpa. Fogo. The most human trait is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy, others excitement. Life in the bubble. Woo! Yes. 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 I don't know.
what an improper fraction is. Keep all of those distractions out of the way. We found toilet tissue, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Some questions made us cry. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Some made us worry about this spinning rock we call home. Fires were detected in the Amazon rainforest. Why were so many lives lost? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Why are we still asking the same questions? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. So why do we still have strength to continue? I believe in your power. I believe in our power. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. Why are we not defeated? We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. We kept going for those who showed us the way. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Why is it that this year showed us its worst and we still found ways to triumph? An incredible feat for Maya Gabeira. Naomi Osaka, U.S. Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. So until we get to every answer, we're still searching. You know, Google a mostrar-nos porque é que a pergunta porquê e a pergunta como são os dois temas de pesquisa mais utilizados no Google e porque é que é tão importante e porque é que nós continuamos todos os anos a perguntar porquê. E, ou seja, é um bocadinho a percepção de que nós nunca saímos da idade dos porquês, ok? Obrigado por terem estado aqui, obrigado por terem estado com paciência a ouvir aqui. Hoje chegámos até um bocadinho mais tarde, 1 minuto da hora. Desejo-vos um excelente fim de semana, está bem? Um excelente fim de semana e tenho aqui os endereços também, vocês me podem encontrar. Encontramos na próxima terça-feira, está bem? Até já e tenham, mais uma vez, como eu vos disse, um belíssimo fim de semana, está bem? Muito obrigado pela vossa presença aqui e pela vossa dedicação. E fico agora então também à espera. Vocês vão lá submetendo os vossos exercícios, ok? E até terça.